depois de descobrirmos como a Tatiana descobriu esse bichinho pela imigração, conta-nos um pouco, o que é que tu fazes? Já sabemos, e como disseste, continuas a trabalhar no International, que agora é Dorcas. Dorcas International, sim. E conta-nos o teu dia-a-dia, o que é que tu fazes que te ocupa muito, mas conta-nos um pouco do teu dia a começar de manhã até ires embora. Bom, o meu trabalho agora é um pouco diferente do que era antes. Eu sou a diretora do Programa de Serviços de Imigração e Cidadania, mas eu não só faço o trabalho de diretora, eu faço o trabalho de representante legal de imigração. Então, para as agências como a nossa, existe um programa por meio do Departamento de Justiça, chama-se Recognition and Accreditation, e eles oferecem um programa de acreditação para as agências que oferecem serviços legais migratórios. E então podem ter pessoas que trabalham como representantes legais sem ser advogados. Então, tendo aquela acreditação, eu posso agir como advogada só em termos de imigração, com o que chama-se US Citizenship and Immigration Services, a parte do governo que faz a cidadania, processos de imigração, aquilo. Então, eu estou a fazer isso desde 2012, que eu tive a acreditação. Então, o que o nosso departamento oferece é serviços legais migratórios, e as pessoas telefonam todos os dias, fazem perguntas sobre a cidadania, como é que eu faço a cidadania, como é que eu posso trazer a minha família, como é que a minha esposa pode obter um cartão verde. Podemos resumir que a tua área de atuação tem pelo menos 3 vertentes, quem quer um cartão ou renovar o cartão verde, quem quer tirar a cidadania ou quem quer iniciar um processo que nós não chamamos já hoje em dia de carta de chamada. Como é que é o termo? É carta de chamada? Há pessoas que ainda chamam o processo de carta de chamada, mas a gente usa a petição familiar. E que pode ser para uns pais, pode ser para o casal, para o marido ou para a mulher, sim, para os filhos, sim, e continua a haver até o grau irmãos. A partir sim, daí. Se a pessoa é cidadã, sim. Mas como tu estavas a dizer, começaste neste trabalho, agora és diretora, mas responsável pela parte, puxando aqui um bocadinho à nossa comunidade e para quem fala a língua portuguesa, tu és a responsável por este departamento para pessoas que queiram fazer qualquer um dos serviços que vocês apresentam? Sim. É este o departamento em que tu trabalhas? Esse é o departamento, sim. Nestes últimos anos, ainda mais com todas essas mudanças, porque é sempre um tema muito complicado, e não gosto de lhe chamar complicado, porque tem sempre uma solução, mas o que é que foi para ti mais difícil nesses últimos anos, com concentração nesses últimos 4 anos, o que é que foi mais difícil para ti no desempenho das tuas tarefas? É difícil escolher uma coisa só, mas em geral eu acho que a atitude do público sobre os imigrantes, eu não quero entrar tanto assim na política, porque também nos anos do Obama também houveram problemas, houveram muitas deportações, houveram coisas boas também, mas os processos mudam cada vez com o governo, dependendo se é um governo republicano, se é Mas tu dizes que é a postura dos serviços da imigração para com os processos? Foi isso que foi mais difícil nesses últimos 4 anos? Foi a atitude deles, o criar o problema? Mudou muito? Não, sem atribuir culpas, e eu compreendo a parte política, se há democratas, a dificuldade de vocês que lidam com estes processos dia a dia, a vossa dificuldade foi a atitude e a postura dos serviços? Foi a atitude do governo, porque com a atitude vêm os programas e as mudanças nos serviços que o governo que o governo oferece. Não sei como é que eu posso explicar, mas por exemplo, eles fizeram os processos mais difíceis. Uma coisa muito básica, para as pessoas que queriam aplicar para asilo, existe um formulário específico
e há várias partes que às vezes não correspondem àquela pessoa que está a aplicar. Então, diz o formulário, se não corresponde no seu caso, pode deixar em branco. Mas então a agência, o Departamento de Imigração, não aceitava o formulário se não estava cada espaço preenchido, pelo menos com a palavra as palavras não aplicáveis. Okay. Então, é um exemplo muito básico, mas foram coisas assim que só criaram mais dificuldades no sistema. Okay. Então, processos que normalmente seriam processados normalmente ficaram parados ou atrasados ou completamente cancelados. Ok. Mas e na área, tipo, muito simples também, da renovação, que é o que se aplica também mais a nós, na área da renovação de um cartão de residência legal, cartão verde, ou aplicar para uma nacionalidade, nesses últimos anos foi muito mais complicado, demorou mais. Sim. Esse tipo de processo? Todos os processos ficaram atrasados e não foi só por causa da pandemia, foi por causa do sistema do serviço. Eles não quiseram resolver assuntos, não quiseram fazer os processos... não quiseram dar seguimento aos processos, tipo concluir. Sim, empataram durante todo esse tempo. O que é que achas com essa nova administração que está numa fase muito inicial e que é sempre assim, as pessoas começam a criar expectativas, começam a falar e isso vai mudar e não há ainda nada de concreto, mas na tua opinião o que é que achas que vai mudar com essa nova administração, com base na experiência que tu tens do passado? Qual é pelo menos as tuas expectativas? Bom, eu tenho esperança que algumas coisas vão melhorar. Eu não sei quanto é que vai mudar, porque tudo vai depender do Congresso. O Presidente só pode fazer algumas coisas. Ele pode cancelar vários dos processos que a administração prévia tinha iniciado, mas também a lei de imigração, qualquer lei não pode mudar sem autorização do Congresso. Então, as pessoas que já estão a ouvir nas notícias, a administração do Biden vai ter uma anistia, todos vão ter um cartão verde, isso não vai acontecer sem a ajuda do Congresso. Então, a gente já está a receber chamadas sobre esse assunto. E como é que eu vou aplicar? O que é que eu preciso fazer? Não há nada ainda e não vai haver nada por muito tempo. Então, primeiro vai passar pelo Congresso e se eles não tomarem a decisão a favor da proposta do Biden, não vai mudar quase nada. Eles só podem melhorar os processos que já existem. Tatiana, focando-nos aqui um bocadinho mais no que faz o instituto para onde estás a trabalhar, imaginamos que eu chego aqui aos Estados Unidos, eu casei com... Vim com visto, só para ser um bocadinho mais prático, vim com visto, com o Visa Waiver, que eu posso ficar aqui 3 meses, e pronto, por várias razões eu decidi ficar cá com a consciência, a responsabilidade que passados os 3 meses eu estou numa situação ilegal, e por várias razões na nossa vida eu decidi ficar, quis arriscar, mas no entanto abriu-se uma oportunidade para eu poder ficar legal. Quais são as oportunidades que as opções que eu poderia ter? Ficando de aplicar para ficar legal, vindo de uma situação ilegal. Ou seja, eu poderia casar com um cidadão americano, podia enverdar por essa via. Mas se eu não fosse essa a situação, eu não tenho, neste momento atual, com a legislação que existe, eu não tinha qualquer hipótese de ficar legal neste país? Provavelmente não. Só se a pessoa tivesse medo de voltar ao seu país, então a pedir asilo, ou então se por... Só mesmo se fosse aqui vítima de um crime, mas também ninguém vai procurar ser vítima se, por casualidade, fosse vítima de um crime, existe um processo para obter um cartão de trabalho e no futuro obter um visto e depois a residência. Mas além de casar-se com um cidadão americano, não há outra opção neste momento. A disponibilidade dos serviços que vocês têm no Instituto, não há que ter medo de recorrer a vocês em qualquer que seja a situação da pessoa, mesmo que estando ilegal, não. Qual é a palavra ou a mensagem que nos deixas deste lado?
Para quem está numa situação, independentemente de qualquer que ela seja, não há que ter medo de procurar vocês e de vos pedir aconselhamento. Vocês, no seu dia-a-dia, assistem a todo o tipo de situação ou não? Sim, todo dia. E não é preciso ter medo. A nossa agência não está ligada com o governo. A gente sempre está para ajudar. Se falamos com pessoas indocumentadas todos os dias, não reportamos ninguém, não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é ajudar as pessoas e oferecer informação, qualquer informação que eles precisarem. A consulta, uma primeira consulta aí dos vossos serviços é gratuita ou vocês... Porque sempre. nós, é sempre a primeira? Sim, e agora é tudo por telefone, então é até mais fácil. As portas estão fechadas ao público por causa da pandemia, mas sempre podem telefonar e ter uma consulta. E vocês, ao fazerem essa consulta via telefone, depois dão seguimento aos processos e acabam por aconselhar as pessoas do que têm que fazer. Há aqui sempre aquela comparação de quando as pessoas têm esse tipo de problema. O primeiro pensamento é recorrerem a um advogado da imigração, porque talvez para aquela segurança, sentirem que o que vão receber do serviço ou do aconselhamento jurídico dele é mais válido do que aquilo que vocês apresentam, possam ter nos vossos serviços. Concorda com essa afirmação? De que o aconselhamento jurídico acaba por prevalecer ou ser mais importante do que o vosso aconselhamento? Bom, o nosso aconselhamento também é jurídico, porque temos aquela acreditação do Departamento de Justiça e também temos advogados que trabalham connosco. Então, é um serviço, é um programa acreditado pelo governo, temos a experiência, temos a certificação do governo para fazer este tipo de trabalho, mas há alguns processos que são melhor feitos com um advogado privado, porque a gente não tem a capacidade de fazer tudo na área de imigração. Por exemplo, não temos a capacidade de acompanhar as pessoas à Corte de Imigração, ao Tribunal em Boston. Então é sempre melhor ir com um advogado. Mas se é uma questão de cidadania, uma carta de chamada, petição, a renovação de um cartão verde, os processos mais comuns para pessoas que não têm um historial de problemas, não sei como... Um registro criminal? Não, mas podem ter registro criminal. São certas situações que são mais complicadas. Se a gente não tem a capacidade de fazer esse tipo de trabalho, a gente sempre vai dizer, mas o nosso serviço sempre vai ser mais barato, porque estamos obrigados a cobrar muito menos do que um advogado privado para os nossos serviços. Porque o vosso instituto é uma organização sem fins lucrativos. Sim. E que também recebe apoios para prestar esse tipo de serviço, para além daqueles que vocês cobram, porque não é gratuito, as pessoas têm que pagar sempre alguma coisa dos serviços que vocês prestam. Na verdade, a gente não recebe quase nenhum apoio. Bom, são apoios de outras partes, outros programas na nossa agência, mas não existem não existem muitas ajudas em termos de imigração. Então, sim, a gente precisa cobrar, mas obviamente não podemos cobrir todos os nossos gastos com em termos de custo, houve uma evolução a nível de renovação do cartão verde ou de pedido de cidadania? Os custos associados a esses pedidos cresceram muito nesses últimos tempos? Porque eu ouço, e tenho sempre aquela tendência de ouvir os mais velhinhos, as pessoas de mais idade, e dizerem: no meu tempo eu renovava o meu cartão e tirei a minha cidadania. Claro que estamos a falar há 20 anos ou 30 anos atrás, mas pelo menos nesses últimos 10 anos houve um acréscimo assim muito forte nos custos desse tipo de serviços? Nos últimos 10 anos não, eles sempre manteram os custos, pelo menos da cidadania, mais ou menos iguais, aumentou um pouco. Para o cartão verde, sim, agora é muito mais, mas em comparação com 20 ou 30 anos atrás, agora são $725 para a cidadania. E eu conheço pessoas que fizeram a cidadania por 50 e tal, ou 100 e tal, é uma diferença enorme. E o cartão verde é muito mais caro. E diz-me uma coisa, em relação a essas pessoas que possam não ter alguma suporte financeiro para renovar cartões, tirar cidadanias, há alguns programas especiais que as pessoas pudessem
pedir ajuda ou pudessem recorrer, Sim. provando que não têm possibilidades de fazer a renovação dos seus cartões? Existe uma isenção de pagamento por meio do governo, é um formulário adicional que a gente precisa preencher. Podemos usar os benefícios públicos, por exemplo, se a pessoa está a receber Medicaid, SNAP, ajuda de comida, housing, benefícios públicos, então, por um lado, ou então, se o ingresso da casa for muito baixo, então depende de quantas pessoas moram na casa, quantas pessoas estão a trabalhar, quanto é que estão a receber, mas assim faz-se um cálculo e se a pessoa qualifica para fazer a isenção, pode-se preencher aquele formulário e juntar aquele formulário mais a outra documentação e enviar aquilo com um pedido para a cidadania ou renovação do cartão verde. Não se pode usar para a carta de chamada ou então o primeiro cartão verde. Partilhas também da mesma opinião, eu também sou muito apologista de dizer isto, em que quando as pessoas estão prestes a renovar o seu cartão verde, de incentivá-las a deixar de renovar o cartão verde e aproveitar para tirar a cidadania americana, encontras nisto benefícios para eles e de incentivá-las a dizer, olha, não renova o cartão, aproveite para tirar a cidadania americana? Sempre, sempre aproveito. Agora, como os processos estão todos atrasados, se a pessoa vem e diz, olha, já tenho o cartão vencido, mas eu quero fazer a cidadania, eu preciso explicar que vai ficar à espera durante muitos meses, não vai poder viajar sem ter o cartão renovado e não vai poder renovar o cartão de conduzir, também provavelmente vai ter problemas no trabalho. Então sempre pergunto, no seu trabalho vai precisar de mostrar um cartão verde válido, vai precisar viajar, vai precisar de fazer alguma coisa? Se a pessoa diz que não, eu sempre Aconselhas a tirar? Eu sempre aconselho a tirar a cidadania. Às vezes as pessoas têm medo porque não querem tirar o exame, mas eu vi, na minha experiência, os portugueses sempre estudam, sempre vão preparados para a entrevista. Tem alguns que ficam com muito medo, com muitos nervos, mas eles sempre vão preparados. E tens visto muito sucesso na obtenção dos papéis, mais sucesso ou não sucesso na obtenção dos papéis na cidadania americana quando eles vão às perguntas, apesar dos nervos, mas conseguem, a maior parte deles consegue passar e tirar a cidadania? A maior parte, sim. Acaba por ser um incentivo para quem nos ouve de seguirmos o conselho da Tatiana. Já estamos a caminhar para o final do nosso programa e aqui de uma forma muito especial agradecer à Tatiana ter aceito vir ao programa, porque foi numa promessa que seria uma conversa entre duas amigas e com alguns conselhos para partilhar com todos vós e também porque a Tatiana esteve aqui no canal e tivemos a oportunidade de lhe fazer essa surpresa. Há quantos anos atrás, Tatiana? Talvez 30 anos. 30 mas e tal. O canal teve o cuidado de ir buscar um bocadinho a Tatiana há 30 anos atrás, em que estava a ser entrevistada por uma personalidade. Hoje ela está a ser entrevistada apenas pela amiga Márcia, mas com muito gosto, e agradecer também a participação da Tatiana. Mas vamos ver a diferença e daqui a dias a gente promove mais um link que aparece a Tatiana e a Márcia, mas vejam lá. Tem aqui a minha convidada e é da praxe eu saudar ou pedir à Tatiana que peça. Queres dizer olá aos senhores que estão a ver na televisão? Olá! Nós hoje, Tatiana, vamos falar aqui um pouquinho. Tu vais dizer estes e eu vou dizer estes. Está bem. Mas houve uma coisa. Tu, é verdade que tu falas só 2 línguas? Quantas línguas falas? 3. 3? Quais são as línguas que falas? Francês? Não. Não? Qual é a língua que falas? Inglês? Espanhol? Não. Inglês? Inglês, português e grego. Ah, eu pensava que tu falavas espanhol e italiano, não falas? Não. Ah, mas falas 3 línguas, é? Comigo falas grego? Não. Qual é a língua que falas comigo? Português. Ah, português. Houve uma coisa. Com quem é mais que tu falas português? Com a avó Catina? Não? Que língua? Avó Marcolina. Só? E mais quem é? Com a outra avó que fala português? A avó? A avó que quer sempre 2 beijos. Avó Regina. Houve. E agora? E grego, com quem é que falas? Avó Catina. E na Grécia com a avó Maria? O que é que falas? A Yaya Maria. O que é que falas com ela? Inglês? Não. Grego. Grego. Ah. E com a mãe falas o quê? Espanhol?
Não. O que é que falas com ele? Grego. Grego, não se faz isso assim, que é para... Não. Ouve. Sim, senhor. E tu gostas que o pai fale grego contigo? Não. Porquê? Porque tu não sabes falar grego. Muito bem. Não. Papá, não quero este. Não queres este? Pronto. Então, A Cristina. a Cristina? Tatiana, obrigada, espero que tenhas gostado da surpresa, muito obrigada pela tua participação e damos por encerrado este novo episódio do Conta-nos com a história da nossa Tatiana Almeida. Obrigada e até à próxima.